Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 11 de julho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Isaías capítulo de número 1, versículo 18, 19 e 20 diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aleluia! Glórias a Deus! Meus irmãos, o Senhor trouxe esse texto, capítulo de número 1 de Isaías, propriamente o versículo de número 19, que diz: Se quiserdes e me derdes ouvidos, comereis o melhor desta terra. Mas a parte B diz, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, ou seja, na guerra, porque a boca do Senhor o disse. Ponto. Nesse contexto aqui, no primeiro capítulo, Deus ele faz uma grave denúncia contra toda a nação de Israel, dizendo que eles estavam corrompidos. Deus usa o profeta Isaías para poder mostrar que a nação inteira está em decadência, num declínio moral e espiritual muito grande. Deus chega até a fazer alusão que o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, porém Israel não tem conhecimento de Deus. E aí Deus vai entrando nesta linha por meio do profeta Isaías para poder denunciar os grandes pecados, os graves pecados cometidos por toda a nação de Israel. Pois bem, e aqui no versículo 18, Deus então chama a nação para discutir o assunto, caso eles quisessem. E Deus manifesta a misericórdia dele mais uma vez sobre a nação, dizendo que ainda que os pecados deles fossem como a escarlata, ou vermelho como carmesim, eles se tornariam brancos como a neve, branco como a lã, que Deus estava disposto a poder perdoar os pecados de cada um deles e dar um novo rumo, uma nova vida para toda aquela nação. E aí no versículo 19 Deus disse: se quiserdes e me derdes ouvidos, se quiserdes, não é obrigado, mas se quiserdes e me derdes ouvidos, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, quando fala se quiserdes e me derdes ouvidos, esse dar ouvidos aqui está dizendo: se quiseres e me obedeceres, vocês vão comer as coisas boas que a terra produz. Vocês vão comer coisas boas diante de mim, na terra. É isso que Deus está falando. Se quiserdes e deres ouvidos, comereis o melhor desta terra. Comereis coisas boas. Ou seja, viverá uma vida favorável diante da presença de Deus. De fato, Ele tem tudo isso para nós, meu irmão e minha irmã. Deus tem coisas boas. Deus tem sim o melhor para nós. O melhor que Deus tem não é só Jesus que veio e deu a vida por mim e por você, e hoje pela sua infinita graça e misericórdia nós estamos aqui pela vontade de Deus, estamos vivos, caminhando rumo ao céu, sentindo tudo aquilo que Deus tem projetado. Não, meu irmão, tudo isso aí nós sabemos. Nós sabemos que Deus deu o melhor que Ele tinha, Cristo, para morrer pelos nossos pecados. A gente sabe de tudo isso. Mas a nossa vida cotidiana que continua, e Deus tem coisas boas preparadas para nós. Mas essas coisas boas vêm por meio do nosso relacionamento com Deus. Não que somos merecedores de algo da parte de Deus. Não é isso. Mas quando se relacionamos com Deus, quando priorizamos termos intimidade com o Senhor, quando buscamos a Deus como prioridade, então naturalmente as coisas boas vão nos alcançando, naturalmente portas vão se abrindo, naturalmente milagres vão acontecendo. Tudo isso é fruto da minha e da sua comunhão com Deus.
A palavra de Deus em Mateus capítulo de número 7 diz, 7 versículo de número 7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater-se e abrir-se-lhe-á, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-vos-á. Aí a palavra segue dizendo, qual é o filho que se o pai pedir pão lhe dará pedra, ou se pedir peixe lhe dará um escorpião? E o texto segue dizendo, ora, se vós que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, está vendo como Deus tem coisas boas para nós? Mas essas coisas boas, elas vão nos alcançar por meio da nossa obediência, fidelidade a Deus. Essas coisas boas será fruto do nosso relacionamento com Deus. Elas vão fluir, vão acontecendo automaticamente, porque a prioridade nossa não é as coisas boas, é o Deus que pode nos dar coisas boas. Então não estamos buscando Deus pelas coisas boas, mas estamos buscando Deus porque nós entendemos que sem Ele a nossa vida não faz sentido, porque nós entendemos que Ele é o sentido das nossas vidas. E aí quando a gente segue a Deus nessa ótica, automaticamente coisas boas nos acontecem, coisas boas nos sobrevêm, livramentos, tantas coisas boas. Isso é fruto do nosso relacionamento com Deus. Mas olha só, Deus ele não obriga ninguém a obedecê-lo, a caminhar com Ele. Ele aponta o caminho, mostra que Ele está disposto a nos ajudar. Mas o querer caminhar com Ele, se esforçar para não viver uma vida de pecado, e para entrar pela porta estreita, para viver aquilo que Deus traçou para cada um de nós, isso vai depender de mim e vai depender de você. Então aqui Deus ele chama a nação para discutir o assunto. E ele começa a falar que ele está disposto a perdoar a vida de pecado e transgressão de toda a nação, deixar eles purificar. E Deus, na sequência, diz que se eles toparem, que se eles quisessem, eles iriam comer o melhor dessa terra. Meu irmão e minha irmã, não se iluda. O melhor dessa terra quem tem para nós é somente Deus. E essas coisas vão vir, como eu já disse aqui, através do meu relacionamento com Ele. Em o nome do Senhor Jesus. O favor de Deus vai sendo manifestado a cada dia na minha vida através do meu relacionamento com Ele. Então Deus nos chama para esse relacionamento, porque a humanidade, meu irmão e minha irmã, a Bíblia se resume em 2 pontos: céu e inferno, bênção ou maldição, caminho do bem ou caminho do mal, não tem outro. Entendeu? Então automaticamente esses serem devorados à espada seca, se a gente não quer, são consequências da escolha nossa. Deus ele mostra um caminho bom, ele põe na nossa frente a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, se não me falha a memória. E ele pede para nós escolher. Ainda nos orienta a escolher o caminho da vida, porque ele quer nos abençoar, mas ele deixa o nosso critério. Então só há 2 caminhos, céu ou inferno. Se eu não quero o bem, eu quero o mal. Eu já estou dizendo isso com as minhas escolhas. Se eu não quero Deus, eu quero o diabo. Já digo isso com as minhas escolhas. Ponto. Não tem o meio termo em Cristo. Então é por isso que ele diz, ainda que ele não queira, é consequência. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada ou na guerra, porque a boca do Senhor disse. Ou seja, por quê? Porque há só 2 caminhos. Quem não quer Deus, automaticamente passa a servir o maligno. Mas nessa manhã o Senhor nos traz aqui para uma reflexão e diz que independente dos seus pecados, Ele está disposto a te perdoar, me perdoar. Ter uma nova página para poder virar sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. A história, eu não vou dizer que Ele tem uma nova, porque Ele já tem uma antes mesmo da fundação do mundo, preparada para você. Mas Ele te diz, se você quiser, Ele muda a tua história.
Se você quiser ir obedecê-lo, você vai comer o melhor dessa terra. Se você quiser ir obedecê-lo, você vai ver milagres na sua família, você vai ver milagres no seu casamento, você vai ver milagres no seu ministério, você vai ver milagres sobre a sua saúde, você vai ver milagres sobre a sua vida sentimental e assim por diante. Se você quiser. Amém? Reflita nessa palavra durante esse dia, guarde ela no coração e que Deus te dê graça e me dê graça para que a gente possamos querer viver aquilo que Ele tem projetado para mim e para você, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da Sua santa e poderosa presença nesta manhã, venho interceder pela vida do Teu Filho e da Tua filha que chegou a esse vídeo, e eu te louvo pela Tua palavra, meu Pai. Nos ajude, Senhor, a permanecermos no caminho da porta estreita. O caminho é estreito, é apertado, mas é o caminho que nos conduz à vida. E enquanto estamos peregrinando sobre a face dessa terra, com toda certeza pela Tua palavra também colheremos, meu Pai, coisas boas, que é fruto de um relacionamento saudável nosso contigo, pela Tua bondade e misericórdia que um dia nos alcançou. Pai, abraça esse coração que chegou, quem sabe nessa manhã triste, preocupado com os problemas desta vida, leva ânimo, conforto, paz, alegria, esperança, diante da Sua santa e poderosa presença. Continue também abrindo portas que estão fechadas na vida dos Teus filhos, suprindo cada uma das suas necessidades e que a Tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, por onde quer que andarmos. Assim eu oro nesta hora e desde já eu te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.